E aí, pessoal, tudo bom? Faz tempo que eu não gravo, né? Eu sei, tô devendo para vocês aqui no canal. Mas tempo é uma coisa bem relativa e bem difícil, né? Se alguém souber onde estão vendendo horas, aí tô comprando. Então, eu resolvi hoje trazer mais algumas questões aqui de processo seletivo para professor de inglês, né? Peguei aqui da Prefeitura de Louveira, em São Paulo, processo seletivo 2 de 2021, então são questões bem atuais. Então, vamos analisar aqui essas questões para ver o que a gente pode discutir aqui e debater, tá? São questões bem tranquilas, bem fáceis, então vamos lá. Deixa eu ver se a caneta aqui tá ok. Então, vamos ver aqui a primeira questão. Observe as sentenças a seguir. The crime happened right here. The party will be on my house. Esse on my house aqui eu achei estranho, mas... The TV is still inside the box. Então, são frases bem simples, né? A princípio, assim, o que a gente pode ressaltar, o que a gente pode destacar? Eu tenho uma frase no passado simples, né? A presença do ED aqui me indica para passado simples. Eu tenho uma frase com will, então é futuro simples, e eu tenho uma frase com o be no presente, né? O is é o verbo to be no presente. Então, eu já sei sindicar que as três frases estão em três tempos diferentes. Então, vou para as alternativas, dar uma olhada por cima, assim, ver se eu consigo eliminar alguma assim de cara, né? As três frases estão no mesmo tempo verbal, já começou por aqui, né? Essa eu já elimino, assim, de cara, porque eu já vi que as três estão em tempos diferentes. A sentença 2 possui um erro ortográfico. Eu não diria ortográfico. Esse on aqui para mim não está certo. Para mim seria in my house ou at my house. Ainda in seria melhor. Mas eu não consideraria um erro ortográfico. Eu consideraria um erro gramatical ou de preposição, né, no caso. Mas enfim, vamos deixar. A frase 3 utiliza um auxiliar modal? Não, eu não tenho nenhum auxiliar modal. Se o will tivesse aqui, até seria um modal. Mas um modal teria que ser o quê? O can, o must, o should, o could, o may, o might, né? O would, will, não tenho nenhum modal aqui. Se fosse a frase 2, até estaria correto. A frase 1 está no presente? Não, né? O ED indica que esse verbo está no passado simples, então aqui a gente já falou sobre isso. E as três frases utilizam um advérbio de lugar, esqueci de riscar, né? Então vamos tirar aqui, essa daqui não está certo, essa daqui também não, essa daqui a gente não, eu fiquei meio na dúvida, né? As três frases utilizam advérbios de lugar, então eu tenho right here, né? Aqui, exatamente aqui. On my house, apesar de eu estar na dúvida desse on my house aí não me soar bem, se alguém até souber uma explicação para esse on my house, quiser deixar aí nos comentários, por favor, me ajudem. É um advérbio de lugar, né? Na minha casa. E inside the box, dentro da caixa, também é um advérbio de lugar. Então, a E é a resposta correta, porque as três frases possuem um advérbio de lugar. Então, a nossa alternativa aqui é a E. Vamos para a próxima. Observe as frases abaixo. My father always was an honest man. Geralmente, quando a gente usa verbo be, né, a gente coloca ele antes do advérbio de frequência. Pelo menos é assim que diz a regra, né? Eu sou muito de seguir regras, mas enfim, se está aqui, se não falar nada nas frases, vamos partir para frente, vamos para frente. He built a hospital downtown. Bom, eu tenho built no passado, was no passado, por enquanto as duas frases no passado. Today, his hospital is also a university. Is presente. Então, passado, passado, presente. Vamos para as alternativas ver do que está sendo falado essa questão, né? O artigo indefinido. É sobre os artigos. Então, ó, vamos voltar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. An honest man. An honest. An na frente de palavras que começam com som de vogal. Honest. Aqui, ó, se vocês analisarem a palavra honest, o adjetivo, né? Ele começa com consoante, mas o H aqui é mudo, né? Eu falo honest, eu não pronuncio o H. Então, eu tenho o som da vogal. Então, o correto é usar an. An honest man. Depois eu tenho a hospital. Hospital também começa com H.
mas é um H pronunciado, né? Eu falo hospital. Então, eu tenho que usar o A porque é som de consoante. A hospital. E a university, apesar do university começar com U, a university, o U a gente tem duas possibilidades, né? Eu posso ter o som de U e o som de como em umbrella. Quando eu falo umbrella, esse som de ele é considerado som de vogal. Então, eu diria an umbrella. Agora, quando eu falo U, como em university, esse som é considerado som de consoante. Então, eu vou dizer a university, a uniform, tá? A universe. Isso daqui vem lá da fonética. Eu não sou especialista em fonética, então eu não vou me aprofundar nisso. Mas se vocês procurarem, por exemplo, num dicionário de fonemas ou num site de fonética, vocês vão ver que esse som do U, ele é representado por um fonema muito similar ao J. Então, por isso que ele é considerado um som de consoante, tá? Então, por isso que eu vou dizer a university. Então, tá certo. Os três usos aqui do indefinido estão corretos. Então, o indefinido está sendo usado incorretamente? Não, ele está certo. Ele está certo nas três frases. Vamos voltar para o azul aqui. O artigo indefinido está sendo usado corretamente somente na 2 e na 3? Não, na 1 também ele está correto. Está sendo usado corretamente somente na 1 e na 3? Não, ele está sendo usado nas 3. Na 1 e na 2? Não. Ele está sendo usado corretamente nas 3 frases. Novamente, letra E. Se ficou dúvida sobre isso, gente, posso fazer um vídeo para vocês, tá? Deixem ali nos comentários, se vocês quiserem falar sobre os artigos indefinidos, é bem tranquilo, isso daí não é difícil, não. Aqui, questão 32, observe a estrutura verbal. Sujeito, simple future do have, will have. Will have mais particípio do verbo. Particípio do verbo é o que a gente vulgarmente chama de terceira coluna, né? Então, por exemplo, I will have done. Eu terei feito, né? Seria essa estrutura aqui, ó. Sujeito, will have e particípio do verbo principal. Essa estrutura verbal apresentada acima é a representação de qual tempo verbal? Isso daqui é future? Não, future seria só will. Future continuous? Não, future continuous seria will be doing, ing. Sempre que tiver continuous, vai ter ing. Simple future é a mesma coisa que future, então não tem, né? Seria will do. Aqui, will be doing. Baguncei tudo agora, né? Aqui, will do, a mesma coisa da A. Aqui seria will have done. E future perfect continuous seria o quê? Will have been doing. Será que existe isso? Will have been doing. Não lembro de ter visto esse tempo. Mas, enfim, a resposta é essa daqui, ó. Will have done, tá? Future perfect. Questão 33. Observe a tabela a seguir. Personal pronoun, possessive adjective, possessive pronoun. Que a gente tem dois tipos de possessivos, né? No inglês. Então, nós temos que preencher a tabela. Então, tá. Então, nós temos que cuidar bastante disso daqui. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas primeiro, ver se a gente elimina alguma coisa. My risas there. Isso daqui não existe, tá? Isso daqui não existe. Isso daqui também não existe. Isso daqui também não existe. Isso daqui também não existe. Então, ó, nós já eliminamos 1, 2, 3 alternativas. Não existem essas palavras ali, gente. Não existem em inglês essas palavras, tá? Então, ficamos com 2 alternativas, bem melhor que 5, né? Então, aqui é our, their, são iguais, só que sem o S, tá? Aqui eu tenho mine,
E aqui eu tenho ele igual, his. Então, aqui não pode ser my, aqui não pode ser us. Então, aqui eu já eliminei. Mine, his, our, their. Então, é essa daqui, a alternativa. Bem tranquilinho, né? Vamos para a última, 34. Observe as frases a seguir. For now on. Tem a impressão que era from now on, né? Tem a impressão que aqui teria que ser um from. For now on, you have your own bedroom. Aqui para frente você tem seu próprio quarto. My father was a bus driver for 10 years. Meu pai foi motorista de ônibus por 10 anos. My mother-in-law is very sweet. Minha sogra é muito doce, muito querida. Frase 1 não possui verbo. Como não? Tá aqui, ó. You have. Então, já eliminamos. As 3 frases possuem substantivos compostos. Bom, eu tenho bedroom, né? Bedroom. Bus driver e mother-in-law. São substantivos compostos. Talvez seja. Essas questões de concurso público são muito mal elaboradas, mas vamos ficar por aí por enquanto. Sentença 3 possui um erro ortográfico. My mother-in-law is very sweet. Não estou vendo erro ortográfico. Erro ortográfico eu entendo como palavra escrita errada, não erro de gramática ou erro de concordância, né? My mother-in-law is very sweet. Eu não vi erro ortográfico. Posso estar enganada. Qualquer coisa deixem ali nos comentários. As sentenças 2 e 3 possuem pronomes reflexivos. Pronomes reflexivos são aqueles que acabam com self. Myself, yourself, himself, herself, ourselves. Não tem nenhum aqui. A sentença 1 possui um pronome demonstrativo. This, these, that, those. Não tem pronome demonstrativo. A única opção é a B. E assim a gente respondeu as 5 questões desse concurso público para professor de inglês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários. Se quiserem que eu analise alguma questão para vocês, podem mandar. Eu vou tentar postar mais vídeos agora com mais frequência, pelo menos, né? Para tentar ajudar vocês um pouquinho nessa parte de concursos ou vestibulares, enfim, qualquer prova que vocês tenham para enfrentar aí pela frente envolvendo inglês, tá bom? Vejo vocês então no próximo vídeo. Obrigada, pessoal. Até!